Então, por isso, a gente teve que fortalecer as ações de sensibilização que já existia, mas que agora incorporando a temática de negócios de impacto nelas. E, a partir de então, a gente incluiu essas ações no planejamento anual da incubadora. E dentre várias ações que nós realizamos, eu posso trazer algumas aqui que nós relatamos na nossa prática. O Inovar, que é um seminário de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento, que no ano passado nós realizamos a 10ª edição. Nesses seminários, o que a gente fez? Nós passamos a contemplar conteúdos relacionados ao tema negócios de impacto, preocupados sempre em trazer cases para inspirar o público participante e sensibilizá-lo ao empreendedorismo de impacto. Já participaram com a gente, né, em edições anteriores, empresa como a Rentalk, que trabalha acessibilidade em Libras, a incubadora Abelha, que tem foco em negócios de impacto, entre outras instituições para poder agregar e trazer valor para a nossa comunidade acadêmica, para os estudantes, para poder sensibilizá-los. Além do Inovar, nós realizamos também um seminário que é exclusivo de negócios de impacto. Esse evento ele acontece para proporcionar, além da sensibilização em si, mas também para agregar conteúdo para os empreendedores do nosso portfólio de negócios de impacto, para manter eles sempre atualizados e poder medir melhor o impacto dos seus negócios. Então, nesses seminários, a gente procura envolver todos os agentes, organizações, movimentos que trabalham com essa temática do nosso ecossistema, para fim de agregar mesmo e deixar mais rico. Já participaram com a gente aqui o ICE, a Choice da Artemisia, a própria prefeitura, a Secretaria de Governo da prefeitura que trabalha isso aqui dentro do nosso município, movimentos de empreendedorismo social da universidade, como a Enactus, eu não sei se tem todas as universidades, mas a gente trabalha junto nesse sentido. O nosso núcleo do Tecnoparque Social, como eu falei, a gente tem um núcleo que cuida dessa parte de inclusão social, então a gente reúne todos esses atores. Na edição do ano passado, a gente trouxe a Ellen Carbonari, da Semente Negócios, que é uma empresa de educação empreendedora que trabalha em inovação comparativa, startups e negócios de impacto também. Além dessas ações, nós também temos as palestras de sensibilização que ocorrem nas instituições de ensino superior de Viçosa e que a gente aproveita e leva os cases do nosso portfólio de impacto para poder exemplificar, melhor do que falar somente o que a incubadora possa oferecer para o surgimento desses negócios, a gente também mostrar esses cases que têm dado certo para poder inspirar cada vez mais a geração de novos negócios. E, por fim, nós incluímos essa temática em outros programas nossos, como o Divã Empreendedor, que são as amostras realmente dos nossos negócios aqui, para dar visibilidade aos nossos negócios de impacto. Bom, e resultado disso tudo, então, hoje nós temos 32 empresas vinculadas ao nosso parque, de vários estágios, desde pré-incubadas, incubadas e empresas residentes no parque, e 11 são negócios de impacto. Então, dessas ações de sensibilização, durante de 2015 para cá, esses são os nossos resultados. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, Juscelia. A gente vai voltar depois a conversar mais. A gente espera no final fazer uma rodada de perguntas e todo mundo vai poder explorar um pouco melhor o seu case. Muito obrigada, super legal saber as estratégias que vocês têm desenvolvido, muito focado também em eventos, acho que uma estratégia importante, acho que uma espinha dorsal aí entre todas as ações que vocês fazem é muito essa parte de eventos e aproximação com o ecossistema de impacto e também participação em outras atividades da cidade. Muito bacana. Eu vou passar agora para o Romão, para o Romão apresentar o case da Cause, meio difícil falar case da Cause, meio trava-línguas, para ele contar para a gente como eles têm feito o apoio, a seleção e o apoio a negócios de impacto e como foi a construção da Cause praticamente do zero. Romão, conta aí para a gente. Pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui, eu vou compartilhar com vocês. Tá vendo? Estão vendo, Vivian? Sim. Okay. Então tá, eu vou falar um pouquinho então sobre esse case nosso, né, que foi a construção de uma incubadora de inovação social. Eu vou começar falando um pouco aqui do nosso contexto.
Eu sou um dos gestores do Inova Park. O Inova Park é um parque de inovação tecnológica aqui de Joinville. Ele está vinculado à nossa universidade, que é a Univille. E aí ele foi inaugurado em 2009, junto com uma incubadora de base tecnológica. Então, desses últimos 10 anos, aí, nós já atendemos mais de 100 projetos, né? Graduamos aí mais de 31 empresas aproximadamente, e hoje essa incubadora de base tecnológica possui 15 empresas incubadas. Em 2016, então, a gente foi selecionado, né, para participar do programa de incubação e aceleração aí promovido pelo ICE, e, né, com a missão de incluir dentro do nosso portfólio os negócios de impacto. E aí que a gente começou a entrar num dilema aqui, né? Por que nesses últimos, né, nesses 10 anos aí de incubadora, a gente nunca teve procura de empreendedores sociais, de empresas que trabalham com impacto social? Por que a gente não estava atingindo esse público dentro da nossa incubadora, né? Então, aí a gente fomos atrás de alguns negócios que já conhecíamos aqui na cidade, tentar entender quais que eram as demandas que esses empreendedores sociais tinham. E aí a gente começou a ouvir que eles não se sentiam acolhidos pelo programa que nós estávamos oferecendo, né? Pelos eventos que nós fazíamos, muito voltado para a questão tecnológica, startups tradicionais, o nosso próprio programa muito voltado para mercado, gestão, né? Então, a gente começou a perceber que a gente, ao invés de tentar colocá-los dentro do nosso programa, né, a gente tinha que fazer algo a mais e criar algo que realmente fosse relevante para esses empreendedores sociais. Aí fomos a campo novamente, né, fizemos um benchmark aí com diversas organizações que já vêm trabalhando com a questão de negócios de impacto, né? Então, a gente utilizou como base também o Guia 2.5, que foi desenvolvido pelo Quintessa, que traz ali diversas organizações, então, Social Good Brasil, a Yunus, Nest Brasil, a própria Artemisia, a Choca, o próprio Quintessa, Impact Hub, e o que eles oferecem em diversos eixos, né? Então, questões relacionadas à capacitação, ao desenvolvimento do empreendedor social, questão de infraestrutura, acesso a investidores, redes de contato, redes de mentores, redes de empreendedores. Então, a gente analisou diversos serviços que essas organizações acabam oferecendo para os negócios de impacto, para os empreendedores sociais, e a gente começou, então, a montar um programa mais voltado, então, realmente para as necessidades, e que atendesse melhor e que acolhesse melhor os empreendedores sociais, né? Então, em 2017, a gente criou, então, a Cause, né, nossa incubadora de inovação social, aqui vinculado à parte social, então, do Inova Park, né, com esse propósito, então, de ser uma incubadora de referência na prospecção, criação, apoio e desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental. Então, a gente nasceu já querendo, né, ser essa referência aqui para Joinville, para a região, e que pudesse, então, suprir essas demandas que já tinham aqui na cidade, né? E também apoiar a criação de novos negócios. Para que a gente pudesse, então, criar esse apoio mais específico, a gente criou, então, um programa de incubação, né? Ele é um programa de 24 meses. Na época, a incubadora de base tecnológica já estava trabalhando com a implementação do CERN, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar, já tenham participado aí de algumas ações vinculadas ao CERN, né? Então, a gente manteve o programa que nós já estávamos rodando na incubadora de base tecnológica e adaptamos principalmente a questão da dimensão de impacto, né? Então, em todo o nosso processo, em todos os 24 meses do nosso programa, uma fase inicial de ideias de projeto, pré-incubação, incubação e aceleração, a gente trabalhou muito, então, a questão do impacto. Então, trabalhando questões de tese de impacto, validação de solução de mercado, né, pensando em questões relacionadas a clientes e beneficiários, a própria parte de planejamento, pensando, então, na teoria de mudança, como atingir o impacto, que tipos de indicadores que seriam ideais para cada negócio, que pudesse, então,
atender melhor as questões relacionadas às necessidades desses empreendedores. Então, a dimensão de impacto foi um eixo aí que a gente incluiu dentro das nossas atividades, né? E, principalmente, então, a gente adaptou algumas práticas ali do modelo CERN. Então, por exemplo, na parte de sensibilização, né, e prospecção, a gente, então, criou o nosso Fórum de Inovação Social e Negócios de Impacto, que é um evento anual aqui da incubadora. Criamos a nossa Maratona de Impacto, principalmente para gerar novos negócios e ter ideias para novos projetos. Criamos um fórum de sustentabilidade e impacto social, principalmente pensando na aproximação das startups da causa com as grandes empresas, né? No processo de seleção, então, a gente já estruturamos a entrada dos negócios utilizando o modelo C, né? O modelo C, ela é uma ferramenta que foi criada aí com o ICE e outros parceiros, que faz a junção do Canvas, né? Do Business Model Canvas, junto com a teoria de mudança. Então, ele já traz ele traz a questão do negócio, né? Como viabilizar o negócio, e também a questão do impacto, quais são as atividades, quem são os atores, quais são as intervenções de curto, médio e longo prazo. Então, já na entrada, o empreendedor já então tem que, né, trabalhar essas questões vinculadas ao negócio e ao impacto. Dentro, então, do nosso processo de avaliação, a gente verifica as questões de motivação do empreendedor, né? Então, qual que é o propósito que o empreendedor quer atingir, né? Que o objetivo principal do negócio seja causar impacto social e ambiental positivo, né? Que ele apresente um modelo com potencial de escala, que busque um modelo de negócio sustentável, e a gente conectou também que a iniciativa fosse alinhada com as ODS, né, em suas metas. Então, já na avaliação dos negócios, a gente leva em consideração questões vinculadas ao impacto e à sustentabilidade do negócio. E dentro do nosso programa, então, de capacitação, a gente trabalha com métricas e indicadores de impacto, modelos de receita, que também é um trabalho bem bacana, que foi desenvolvido aí, onde você tem uma análise de quem é o seu cliente, quem é o beneficiário no modelo ali de impacto e receita. Trabalhamos questões ligadas às ODS e à sustentabilidade financeira, né? No planejamento dos negócios, a gente emprega muito a questão da teoria de mudança, então auxiliamos nessa construção de teoria de mudança, né? Criamos um programa de mentoria com a Tigre, então fazendo uma aproximação bem bacana com grandes empresas, e dentro do nosso monitoramento, os indicadores de impacto. Então, dentro do nosso processo de análise ali, de monitoramento dos negócios, a questão do impacto, como que aquela empresa está medindo o seu impacto, né? E como que esse impacto está sendo realmente efetivo na comunidade onde estão atuando, né? Então, assim, a gente basicamente fez uma adaptação total do nosso modelo de incubadora, né? Focando muito na questão do empreendedor social. E uma coisa que a gente observou, assim, que talvez é um ponto positivo, foi realmente esse acolhimento. Acho que os empreendedores sociais se sentiram acolhidos nesse modelo, né? Hoje nós somos uma referência aí realmente na cidade, quando fala de impacto social. Outros atores surgiram também na cidade, o próprio Sebrae vem acompanhando, a Prefeitura Municipal. Então, os atores a trabalhar com o empreendedorismo social. Aqui é uma fotinha do nosso espaço. Atualmente nós estamos dentro de um parque industrial aqui de Joinville, né? Então, até é bacana que a gente faz um contraste aí com as empresas, as indústrias e um movimento voltado para a inovação social. Então, basicamente, é isso, né? A gente tentou fazer algo um pouco diferente e acredito que os resultados que a gente está conseguindo aí são positivos e mais ou menos estamos no caminho certo. É isso aí, Vi, por enquanto. Fico à disposição para mais perguntas.
Obrigada, Romão. Queria lembrar todo mundo que vocês podem mandar perguntas do chat, a gente já vai selecionando algumas para a gente fazer no final, ou também podem deixar para fazer no final, mas se vocês já quiserem ir mandando, fazendo o registro aí no chat, a gente já vai registrando por aqui. Super obrigada, Romão. Vou passar para o próximo, vou passar para a Cíntia contar para a gente um pouco da experiência do Tecnopuc. E que eles têm desenvolvido lá para ativar o ecossistema. Romão, acho que a gente ainda está vendo a sua tela. Achei. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Cíntia, trabalho na equipe do Tecnopuc. Hoje faço um papel de relacionamento com as empresas do parque, né? E tenho acompanhado bastante esse trabalho de impacto social dentro do nosso parque tecnológico, né, junto com a equipe. Só para contextualizar vocês um pouquinho sobre o Tecnopuc, né, ele é o Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, nós somos parte da PUC Rio Grande do Sul. O Tecnopuc já tem 17 anos. Atualmente, a gente tem mais de 170 empresas no parque, organizações, né, considerando startups, empresas consolidadas também, e algumas organizações, institutos de pesquisa, etc. E temos mais de 8.000 pessoas trabalhando hoje no parque, vinculado às organizações, né, que estão conosco. O Tecnopuc tem, desde o início, ele se consolidou como um parque tecnológico que conecta as empresas à pesquisa da universidade, né? Então, hoje, para que as empresas estejam localizadas no parque tecnológico, elas têm que ter um projeto de interação com a universidade. E nos primeiros 15 anos do parque, esse modelo de negócio foi muito exitoso porque contribuiu muito para que a universidade se tornasse também uma referência em pesquisa, né? Mas quando nós fizemos 15 anos, nós revisitamos o nosso planejamento estratégico para criar o olhar para frente, né, para os próximos anos. E então nós fizemos momentos de escuta com representantes da quádrupla hélice, né, de universidades, governo, sociedade e empresas, e ouvimos muito qual era a impressão que eles tinham de nós como parque tecnológico inserido nesse contexto social e uma visão daqui para frente, né? E ficou muito claro na fala de atores dessas 4 hélices, digamos assim, né, que o Tecnopuc já era reconhecido localmente como um vetor de transformação local. Então, assim, o tema impacto social, ele sempre permeou as nossas iniciativas enquanto ecossistema. Mas é claro que ao longo dos anos, com o crescimento do próprio ecossistema, isso vai ficando mais forte, mais evidente, né? Então, em 2018, nós lançamos, digamos assim, o nosso novo planejamento estratégico e com ele um novo modelo organizacional também do Tecnopuc, onde o impacto social passa a ser um tema estratégico para a gente, né? Então, ali, brevemente, a Vivian apresentou no início as 3 categorias. Nós fomos reconhecidos pela categoria de ativação do ecossistema, e isso se dá principalmente por esse novo modelo organizacional que eu vou compartilhar aqui com vocês também. Deixa eu só achar ele aqui. Estão vendo? Esse novo modelo, essa nova estrutura organizacional do Tecnopuc. O que essa estrutura representa? Né? A gente sai daquele modelo tradicional de um organograma para uma estrutura em rede. Então, a gente quer, digamos assim, a gente está exercitando aquilo que a gente prega, que é um trabalho em rede distribuído, para que seja algo mais fluido, mais light de acontecer e mais ágil, né? Então, a gente tem hoje esse modelo, onde a gente tem uma orquestração, onde está representada a figura do nosso diretor, né? Mas também pessoas da equipe que têm ações mais transversais ao ecossistema como um todo. E depois a gente tem esses outros, são um total de 7, a gente chama de 7 nodos, né, que são esses eixos temáticos de trabalho. Então, a gente tem o pessoal que trabalha com a parte de infraestrutura, o pessoal que trabalha com prospecção e negociação,
uma equipe mais focada na parte de startups, desenvolvimento de novos negócios, porque também a partir da revisão desse nosso planejamento estratégico, o desenvolvimento de novos negócios passou a ser uma prioridade para nós do parque, e aí entra também a importância de atrair e ajudar a desenvolver negócios de impacto, né? A gente tem um laboratório de criatividade, que é o CriaLab, trabalha com gestão de projetos, e aí vem a cereja do bolo, digamos assim, que reflete essa nossa prática, que é ter incluído o tema de impacto social como um nodo estratégico dentro da nossa estrutura organizacional, né? E esse nodo de impacto social, ele é responsável pela promoção das ações voltadas para o empreendedorismo e impacto social do ecossistema como um todo, né? Desde o desenvolvimento de uma cultura empreendedora até ações mais diretas nesse tema. Bom, voltando aqui, a partir do momento que a gente lança esse novo planejamento estratégico com esse novo modelo organizacional, a gente começa a estabelecer algumas parcerias, né? Só reforçando aqui que todos esses nodos têm um líder, e eu queria destacar aqui muito o trabalho da Gabriela Ferreira, que foi a líder desse nodo até fevereiro desse ano, né, e fez todo esse trabalho nos últimos 2 anos, especificamente até anterior a isso, né, trazendo essa temática de uma forma estratégica para a nossa organização, e também dar as boas-vindas à Ana Lúcia Maciel, que está aqui conosco, nos ouvindo, que é desde março, então, a nova líder desse impacto do qual trabalhamos juntos, né? Bom, mas voltando aqui, como é que a gente trabalha esse tema que pela primeira vez é colocado como um eixo estratégico dentro do contexto do parque tecnológico? Porque até então a gente tinha ações de impacto, mas de uma forma muito pontual. E a partir de agora, 2018, a gente começa a trazer isso para um nível estratégico para abranger de uma forma transversal o ecossistema. Então, nós fizemos parcerias muito importantes, como o próprio ICE, por exemplo, e SEBRAE, e começamos a atuar aí, inicialmente em 3 eixos. Né? O primeiro foi um eixo de sensibilização do próprio ambiente, da própria equipe de gestores do Tecnopuc. Porque, de novo, apesar de ser algo que a gente já tem reconhecido como um ecossistema que tem um impacto importante, a gente não trabalhava isso como um tema de uma forma propositiva dentro do ecossistema. Então, a gente teve que trazer esse tema para uma sensibilização da própria equipe. Então, essa foi uma primeira ação. Uma segunda ação também foi fazer uma adaptação do processo de seleção das nossas startups, né? Que até então, como o Romão trouxe ali, a incubadora estava muito voltada para negócios de base tecnológica, visão de mercado, enfim. E aí, como é que a gente trabalha essa adaptação para trabalhar com esses novos modelos de negócio, né? E um terceiro eixo também foi trabalhar essa temática na área acadêmica, e aí a gente fez também algumas ações junto com professores e pesquisadores, principalmente vinculados ao programa Academia do ICE também. Bom, sendo feitas essas sensibilizações, a gente começa a olhar para o que o ecossistema já tem. Então, assim, num contexto de mais de 170 organizações, certamente algumas delas já fazem trabalhos, ações de impacto socioambiental. Então, a gente foi mapear que organizações são essas, né? Algumas com trabalhos mais pontuais, outras com trabalhos mais estruturados, mas a gente quer construir junto com essas organizações, a partir desses ativos que já existem, uma perspectiva de impacto social para o ecossistema, né? Então, a ideia, basicamente, é essa, é trabalhar em conjunto com as empresas que já fazem esse tipo de ação, tendo o Tecnopuc como uma plataforma de apoio para escalar e ampliar, digamos assim, o trabalho que já é feito e ajudar a articular novas parcerias entre elas mesmo e atores externos que eventualmente estejam ligados a essas empresas que estão no parque. E a partir disso, a gente também quer se tornar um ambiente mais reconhecido e interessante para startups, novos negócios de impacto, que como o Romão disse, às vezes a gente tem que
criar novas estratégias para que esses negócios de impacto enxerguem o nosso parque tecnológico como um ambiente receptivo para eles também, né? Então, a gente quer trazer esse tema dessa forma transversal, para que a gente também passe a ser reconhecido como um ambiente que acolhe negócios de impacto, né? Alguns desafios que nós temos, evidentemente, se a gente está falando de um novo posicionamento estratégico, a gente está falando de mudança organizacional, da onde a gente sai para ações pontuais para algo bem mais estruturado e transversal. Então, trabalhar mudança cultural certamente é um desafio, e a gente vem fazendo isso nos últimos 2 anos. A gente já tem alguns resultados bem bacanas, e um expressivo deles foi, a gente tem um evento anual também, que chama Tecnopuc Experience, que é um evento colaborativo de fomento à nossa comunidade de empresas e empreendedores, em que aconteceu em outubro do ano passado, e a gente conseguiu, pela primeira vez, colocar nesse evento um eixo temático só de impacto social, principalmente organizado por empresas que estão no parque, a partir daquele mapeamento que eu falei para vocês que nós fizemos das organizações. E foi muito bacana, porque elas começaram a trocar entre elas experiências e a fazer, a partir daí também fazer projetos conjuntos. É um evento que nós contamos com mais de 5.000 pessoas participando, então foi super bacana, além de outras ações que nós fizemos ao longo desse período. Mas, assim, em linhas gerais, acho que eu posso deixar depois para perguntas, mas outro desafio que nós temos também é desenvolver esses novos negócios de impacto, e aí eu acho que a prática da causa é bem inspiradora nesse sentido, né? Mas, assim, para a ativação do ecossistema, acho que alguns pontos importantes foram: primeiro, envolver a gestão do parque no tema, né? Segundo, envolver a equipe do parque nesse tema, para ser uma coisa também proposta de dentro para fora, né? E ao mesmo tempo abrir as portas para que ações de fora para dentro também aconteçam nesse ecossistema. E acho que é basicamente isso, sim. Deixa para perguntas. Muito obrigada, Cíntia. Bom, gente, o chat aqui tá cheio de perguntas, isso é ótimo. O que é um desafio é o mediador conseguir reuni-las. Mas como acho que tem um tema aqui que está despontando com bastante... acho que está todo mundo bastante focado e muito olhando para isso, que é o tema da sustentabilidade financeira. Eu recebi em torno de 5, quase 6 perguntas transitando sobre essa questão da sustentabilidade financeira das aceleradoras e incubadoras. Então, eu vou começar com essa pergunta. Acho que a gente tem práticas bastante interessantes, acho que está todo mundo nesse movimento também de atrair, de pensar em novos negócios, em como que atrair e apoiar novos negócios de impacto. E acho que a pergunta que está todo mundo se fazendo também é: como que a gente pode otimizar e pensar também em negócios de impacto como um dos caminhos para a gente repensar a sustentabilidade financeira das aceleradoras e incubadoras? Qual é a relação e como que vocês têm visto, como vocês têm trabalhado essa questão da sustentabilidade financeira? Eu acho que é uma pergunta um pouco mais ampla, que até não é nem específica de cada uma das práticas apresentadas aqui, mas a gente tem perguntas sobre as práticas e a gente volta já, mas eu só queria fazer essa primeira leva dessa discussão da sustentabilidade financeira, porque eu acho que é um tema que apareceu com bastante força aqui no nosso chat. Bom, eu vou passar para os 3, quem que poderia começar? Oi. Deixa eu falar um pouquinho como que a gente tem feito aqui no Tecnoparque, né? A gente trabalha essa parte de sustentabilidade também, até porque um dos quesitos que a gente precisa apresentar para a certificação do CERN, então foi uma coisa que a gente até vem amadurecendo há algum tempo, mas assim, o nosso parque é um parque público, nós somos da universidade, então todos os maiores custos quem mantém é a universidade, que é a nossa mantenedora, né? Mas a gente trabalha também com os órgãos de fomento. A gente sabe que os editais são cada vez mais escassos, mas ainda a gente tem a FAPEMIG como uma grande parceira. E o que a gente tem feito internamente para poder, como é que fala? Vencer essa parte de sustentabilidade, ser mais sustentável,
além dos recursos das empresas que estão instaladas lá dentro do parque, né, das taxas, né, da contribuição que elas fazem, é a gente oferecer serviços para a comunidade empresarial como um todo, como qualificações, como às vezes eventos mais específicos, a gente oferece para a comunidade acadêmica, mas a gente vende esse serviço assim, para o público em geral, para o ecossistema, para outras empresas do ecossistema, além dos treinamentos, além desses eventos específicos. E a gente está amadurecendo também a possibilidade de a gente começar a oferecer também outros serviços mais específicos, como a consultorias, como quando a gente traz uma consultoria específica para uma empresa nossa, e é possível a gente aproveitar aquele talento ali para outras empresas também do ecossistema que a gente tem, parceiros aqui, como a CDL, Casa do Empresário, a gente oferece também esse serviço para outros atores aqui, a fim de fomentar também, às vezes não é lógico, não é lucrar, mas assim, não ter ali um custo tão grande e tornar um pouco mais sustentável, mas é basicamente nesse eixo, tratando que a gente é um parque público, né, 100%. Bom, aqui a realidade também é a mesma, a gente não tem não consegue fazer nenhuma mágica, né, para tentar ser sustentável. Eu acho que esse é o grande dilema das incubadoras, desde quando surgiu o tema incubadora, né, acho que isso não é novo. Assim, então a gente é mantido hoje pela universidade também, a nossa universidade é uma universidade comunitária, então faz todo sentido que a gente ofereça esse tipo de serviço também para a comunidade, né? Nós temos um retorno baixo das empresas que estão aqui incubadas, é só uma taxa de retribuição mesmo, algo, né, para que a gente mantenha um determinado vínculo com o que a gente acaba entregando. Mas uma coisa que eu percebi quando a gente, com a Cause, foi parcerias. A gente teve muito mais facilidade de conseguir parcerias trabalhando com essa questão social ambiental, né? Então, o próprio programa de mentorias com a Tigre é uma parceria ganha-ganha, né? A gente consegue trabalhar com eles, é um trabalho que eles nos oferecem sem custo nenhum. As capacitações também a gente conseguiu muita parceria de capacitação sem custo para a incubadora. Então, a gente, o que a gente faz extra, né? Tirando a questão de infraestrutura e pessoal, que é mantido pela universidade, todo o extra que nós acabamos desenvolvendo, quando não é através de recursos vindos de edital, é através de parcerias. Então, a temática de negócio de impacto, eu acho que favorece desenvolver parcerias nesse sentido. Oi, bom, aqui no contexto do Tecnopuc, como eu falei para vocês, o parque tem mais de 170 organizações, né? Todas elas pagam um valor para estar no parque, né? E esse valor ele é proporcional, por exemplo, quando nós temos empresas consolidadas, elas pagam um valor total. Cíntia, acho que perdemos a Cíntia. Confere. Sim. Para startups que estão na fase de ideação, que são gratuitos, né, até aquelas que estão na fase de modelagem de negócio, que os empreendedores pagam um valor bem simbólico, né? Depois a gente teria um programa de desenvolvimento, que é um programa de duração de 2 anos e meio, onde a universidade subsidia 40% do valor que é cobrado para empresas consolidadas. Depois a gente tem um outro nível, que são as startups graduadas no programa, onde tem mais um percentual subsidiado pela universidade, até que depois desse ciclo aí, que dura mais ou menos 5 anos, ela passe a ser considerada uma empresa consolidada e aí passe a pagar um valor, o 100% do valor do parque, né? Então, a nossa sustentabilidade hoje vem muito desse valor que é pago pelas empresas, mas, além disso, a gente também faz muita parceria para conseguir mentorias e capacitações na parceria mesmo, né? Obrigada, gente.
Eu acho que esse assunto da sustentabilidade financeira ele é um assunto que a gente tem muito que conversar sobre ele. Acho que a ideia é só a gente entender. Eu achei muito interessante essa fala do Romão, do quanto que também a participação ou a inclusão do eixo ou da atuação com negócios de impacto contribuiu para que ele, de alguma forma, pudesse fazer novas parcerias e atrair novos parceiros. Eu acho que é importante a gente deve trabalhar, a gente tem um estudo previsto para ser lançado esse ano e trabalhar um pouco mais essa questão da sustentabilidade financeira. A gente retorna isso com vocês em breve. Eu vou passar, então, talvez para algumas perguntas específicas. Tem uma pergunta aqui que foi feita especificamente para a Centev, que é sobre o conceito de negócio de impacto utilizado. Eu acho que para o Romão fica muito claro ali, quando ele apresenta os critérios, que ele fala da utilização da Carta de Princípios, ou que hoje a gente tem atualizado até numa publicação que chama o que são os negócios de impacto, mas eu queria que talvez a Cíntia e a Centev a Juscelia pudesse falar para a gente um pouquinho como que elas têm trabalhado essa questão de conceito, qual o conceito que elas têm utilizado e que a aceleradora e a incubadora tem colocado para negócios de impacto. Oi. Bom, o que a gente tem entendido? A gente também acompanha as ODSs também para nos ajudar nessa medição, mas assim, a gente não tem um conceito definido. O negócio de impacto, no nosso caso, primeiro, a incubadora ela é de base tecnológica, então tem que ter base tecnológica. Isso é uma característica da nossa incubadora. A gente não fez uma outra incubadora igual o case que o Romão apresentou, né? Mas assim, então a gente quer também acolher os negócios de impacto lá e a gente mede isso através do que é oferecido pelas empresas. Então a gente tem, por exemplo, como a gente não tem um conceito definido, vou trazer alguns exemplos. A gente tem empresas, por exemplo, de biotecnologia que trabalham com controle biológico. Então tem o impacto ambiental aí. Então, considerado negócio de impacto, tem um impacto ambiental e como que ele oferece esse produto dele também. Então, eles têm uma mini biofábrica que produzem esses ácaros predadores aí, em morangos e rosas, e ele montou essa mini biofábrica, por exemplo, nos menores produtores, para que eles tenham essa rodada, assim, essa rodada desses produtos e não ter que eu ficar oferecendo o produto novamente para ele ter essa manutenção desse produto lá dentro. Então, assim, a gente avalia as características, os indicadores, o que cada negócio ele oferece, tanto pensando no impacto social como também no impacto ambiental. Então, avaliando essas características, é que a gente diz se esse negócio é considerado negócio de impacto ou não. Então, assim, a gente tem um trabalho, tanto na incubadora quanto do próprio empreendedor, para ele se caracterizar, avaliar se é um negócio de impacto. E um segundo desafio é saber como medir esse impacto. Então, além de listar os indicadores ali, que vai falar se é negócio de impacto ou não, ajudar eles a medir se realmente qual que é o impacto que isso está gerando, tanto para a sociedade quanto para a área ambiental, por exemplo. Mas a gente não tem um conceito assim radical definido, não. Bom, okay? Essas perguntas de conceito sempre rendem bastante discussão, né? Mas a gente também questiona um pouco essa questão de ter um único conceito, né? Que ele, às vezes, ele pode ser limitante para que outros negócios que não estejam exatamente naqueles parâmetros, mas sim, até para a gente, como os negócios que entram no Tecnopuc, as startups, né? No caso do que seria incubadora, é de base tecnológica, a gente tem um processo seletivo e a gente precisa ter alguns critérios para selecionar esses negócios. Utiliza muito esse conceito do ICE, né? Mas a gente dá esse recorte para que sejam startups de base tecnológica, que elas tenham um propósito de gerar um impacto socioambiental, que elas conheçam e avaliem os impactos delas
e que elas gerem receita, né? Então, basicamente, esses são os critérios inspirados, né, no conceito de negócio de impacto do ICE que a gente utiliza. A gente também faz no processo seletivo das empresas, a gente utiliza os ODS, mas mais como uma referência, né, para elas se auto-referenciarem conectadas a algum dos ODS, tá? Legal. Indo para algumas questões um pouco mais específicas, chegou uma pergunta aqui para o Romão, perguntando sobre o processo seletivo, né? A categoria dela é seleção e apoio a negócios de impacto, e acho que a Cici quer saber como que é feito esse processo de seleção, se ele é feito pela equipe ou se ele tem uma banca externa, e se tem uma banca externa, como que é a composição? Não, hoje a gente faz o processo com os gestores mesmo do parque, né? E às vezes convidamos alguns professores também da própria universidade quando tem algum assunto que talvez seja, né, de interesse assim de outros olhares. Mas a gente faz uma banca interna. Nosso processo ele é contínuo. A gente trabalha todo de forma online, até as inscrições e as avaliações, né? A gente não tem uma banca presencial, né? A gente faz uma avaliação do plano de negócio. Legal. Tem uma outra pergunta aqui para a Cíntia, uma pergunta talvez um pouco mais específica. Eu vou passar para a Cíntia porque ela é muito mais focada na questão de ecossistema. A gente tem diferentes ecossistemas, né, olhando aí do ponto de vista regional, então cada região aí tem suas peculiaridades, existe uma dificuldade, às vezes, de se identificar um ecossistema diverso em algumas regiões do Brasil. E eu queria saber como que foi isso na experiência de vocês, como que foi esse mapeamento aí desse ecossistema e como que vocês poderiam dialogar com eles aí em nível regional. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu acho que seria interessante para pensar, olhando para essas outras aceleradoras que estão em outras regiões do Brasil e que eventualmente tenham um ecossistema menos diverso. No caso específico do mapeamento das organizações, tu te refere? Isso. A pergunta é especificamente como que foi na experiência de vocês lidar com essa diversidade ou buscar, fazer essa busca de organizações e mobilizar esse ecossistema e olhar para o ecossistema de vocês. Na verdade, assim, não tem nada muito estruturado, assim, nenhuma uma receita muito estratégica, assim, né? O nosso trabalho como equipe do parque é fazer relacionamento com as... Nesse primeiro momento, a gente considera que a gente está no início do processo, porque são só 2 anos, né, dessa nova estrutura e de trabalhar esse tema como um tema estratégico e transversal dentro do parque. Então, foi muito simples, assim. A minha função é gestora de relacionamento. Eu tenho que conversar com representantes de todas as empresas do parque. E nas minhas conversas com essas empresas e também de outros colegas que a gente se complementa, a gente vai identificando aquelas empresas que estão falando mais sobre esse tema, né? A gente ainda tem um número baixo de empresas que têm esse tema como um propósito do seu negócio, mas a gente tem diversas empresas que têm ações que trabalham esse tema, né? Então foi assim, por enquanto é um mapeamento, eu diria assim, até offline, sabe? É nas conversas que nós temos. E, claro, a diversidade ela é muito grande, porque imagina que no contexto de 170 organizações, a gente vai mapeando desde startups, que tem 2 empreendedores, a organizações globais, né, que tem milhares de colaboradores em mais de 30 países. Então, são ações bem diversas, com abordagens bem diversas. Mas, por outro lado, a diversidade também enriquece, né? Então, é essa troca da diversidade que muitas vezes alguém que tem uma ação inicial pode contribuir com alguém que já tem algo mais adiantado e vice-versa, né? Na verdade, o objetivo é promover essa nas ações que são feitas por essas diferentes empresas, independente do seu porte, e naquilo que houver afinidade, sinergia entre elas. Porque é claro que a gente não vai conseguir trabalhar com todas as empresas o mesmo tema da mesma forma,
mas a gente tem que identificar, esse encontro, essa conexão entre eles, essa troca entre eles, para que haja essa identificação de sinergias e a gente ajude a potencializar essas conexões e esses resultados, né? Esse é um trabalho contínuo, ele não terminou, ele não vai terminar, na verdade, e claro que sim, é um interesse nosso que a gente passe a fazer isso de uma forma cada vez mais estruturada, mas hoje não tem uma estrutura específica, não. São as conversas que a gente tem no dia a dia com as empresas, chamadas abertas que a gente faz muitas vezes, então a gente coloca ali, por exemplo, como eu coloquei para vocês vou dar o exemplo do Tecnopuc Experience, que foi esse evento anual que nós temos. A gente abre uma chamada para todas as empresas do parque, para parceiros externos, para quem quer promover atividades nesse dia, né? E a partir do que é proposto, a gente consegue categorizar e identificar os temas, né? E aí o tema de impacto acabou surgindo de uma forma muito forte, por isso ele acabou virando uma trilha. Mas então é isso, conversas constantes com os nossos parceiros, as empresas que estão no parque, e chamadas abertas para ver quem quer participar, enfim, e a gente vai formando esse grupo de uma forma constante. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Obrigada, Cíntia. Bom, gente, estamos caminhando aí para os minutos finais. A gente ficou com algumas perguntas aqui que, infelizmente, a gente talvez não vai conseguir fazer. Posso encaminhar algumas delas e ver se, de repente, a gente tem outros meios de compartilhar. Vou ver o que a gente faz aqui. Mas fiquei super feliz com a participação de vocês. Eu queria aproveitar esses 3 minutinhos finais e passar para que cada um dos nossos convidados de hoje pudesse compartilhar em 3 segundos, não, em 30 segundos, um aprendizado que eles gostariam de compartilhar com os pares que estão todos aqui ouvindo, o que dessa trajetória deles eles gostariam de deixar aí como mensagem final e um aprendizado que eles tiveram no processo. Deixa eu ir lá. Bom, acho que o aprendizado foi positivo, essa valorização que nós demos para o empreendedor social, né? Acho que a gente conseguiu se tornar a referência que nós queríamos e isso acho que valorizou realmente os negócios de impacto. Eu acho que ainda existe um pouco de receio na questão de impacto e sustentabilidade financeira, então eu acho que tratá-los de uma maneira diferente, especial, pode contribuir com isso. Uma coisinha rápida que a Silvana está perguntou com relação à base tecnológica, né? A gente procura, sim, trazer negócio de base tecnológica e um trabalho que a gente vai fazer agora é tentar verificar das empresas da incubadora de base tecnológica como transformá-las em negócio de impacto, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado que nós tivemos também na nossa viagem lá para a Inglaterra, de abrir um pouco mais o nosso leque, pensando em soluções locais, mas soluções escaláveis também, né? O Tech for Good. Então, a gente está buscando trazer as empresas que não estão na causa para a causa e adaptar, né, e fazer com que elas tenham uma nova visão de negócio. Obrigada, Robão. Juscelia? Bom, eu acho que o aprendizado também que a gente pode trazer aqui, a gente tratou basicamente da nossa prática foi de sensibilização, então a gente tem essa responsabilidade aí de sensibilizar tanto todo o nosso ecossistema para a gente poder cada vez mais poder contribuir com o desenvolvimento de novas empresas aqui na nossa região e de serem de base tecnológica, com essa responsabilidade de trazer cada vez mais negócios para o ecossistema mineiro e pensando, mesmo que quando não tiver, às vezes, a solução principal como negócio de impacto, mas a gente conseguir identificar características ali que encaixe também, que é para que as empresas de base tecnológicas elas tenham esse olhar também para poder gerar cada vez mais impacto. Então, assim, o desafio é tanto criar negócios que tenham como principal o impacto, mas as outras também, de poder voltarem esse olhar para o negócio de impacto, para poder gerar impacto no ecossistema. Obrigada, Juscelia. Cíntia? Bom, acho que nesse contexto, né, o que a gente percebe que tem diversos pontos que são importantes, mas eu vou destacar 2. Um é o envolvimento da gestão,
no processo, né, para que efetivamente a temática seja tratada de uma forma transversal e apoiada, tendo o apoio da gestão nesse processo e não seja uma iniciativa isolada no contexto do ecossistema. E o segundo ponto é a gente conhecer e valorizar e fazer com as iniciativas que já existem no ecossistema, né, para que seja um processo construído conjuntamente, coletivamente, e todos se sintam parte, valorizados pelo processo. E nós, como um agente facilitador, mais do que proponente, digamos assim. Eu queria agradecer por essa experiência, agradecer a todos a participação, colocar o Tecnopuc à disposição para compartilhar essa e outras experiências. Obrigada, ICE, obrigada a todo mundo.